Olá, mulheres do reino, olá, Shalom Church. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Papo de Reino. Eu sou Paula Hall. Eu sou Franciele Berhaus. E esse é o nosso primeiro podcast com o tema de maternidade, um chamado que gera, forma e envia. E nessa primeira edição, do nosso Papo de Reino, nós convidamos algumas mulheres muito especiais para dar início a essa conversa. A Juliana para falar um pouco sobre gerar, a Fernanda para falar um pouco sobre formar e a Michele para falar um pouco para nós sobre enviar. Nós estamos muito felizes de iniciar essa conversa com vocês e também para guiar, né? Eu acho que todas as mulheres, né, que de alguma forma se encontram na busca, né, de instruir os seus filhos da melhor forma, né? Porque nós entendemos hoje que a maternidade é um chamado, né? Então a gente queria ouvir de vocês um pouquinho como que está sendo cada fase. Cada fase, né? Desse processo. Tanto gerar um filho, formar ele e enviar ele para esse mundo, né? Isso dentro das escrituras, né? Da melhor forma. Sim, para mim, assim, tem sido algo muito novo, né? Primeira gestação, primeiro filha no caso, e é tudo muito novo. Então, cada fase, cada semana de gestação acontece algo novo, muda alguma coisa no corpo, muda também na mente, sabe? Principalmente, assim, a cabeça, assim, a forma de olhar para a vida, olhar para o futuro muda, sabe? Existe, assim como existe um antes e depois do casamento, existe um antes e depois do primeiro filho, sabe? Incrível. Então, pra mim tem sido, assim, transformador, tá mudando tudo, assim, na minha vida, na vida do meu marido, e é tudo muito novo, então... Não, inclusive essa era uma das nossas perguntas, né? Como isso tá te transformando, né? Sim. Porque antes era a Juliana que era que casou. É recém-casada. Recém-casada. Que estava descobrindo o mundo de mulher, né? Desse vida a dois. E foi um ano depois? Então, na verdade, a gente casou em 2024, janeiro, né? Então, já estamos há 2 anos casados, mas ano passado eu tive a primeira gestação e tive uma perda gestacional, né? Tive um aborto espontâneo. Eu acho um assunto bem legal da gente tocar, porque eu acho que muitas mulheres passam por isso e não é um assunto muito falado. E é muito sabe? comum, né? Muito comum. E assim, a gente sofreu muito, mas a gente entendeu que depois que eu tive uma conversa com uma amiga minha, que é médica, né? Ela me explicou que Deus, né? Ela é cristã também, e Deus, ele criou o nosso corpo perfeitamente, sabe? Tudo que ele fez no nosso organismo, no nosso corpo, ele é perfeito. Exatamente. Ele não falha, sabe? Nosso sistema, ele não falha. Deus criou perfeito. Então, no momento que o corpo entendeu que não ia ter vida ali, que algo poderia dar errado no futuro, né, durante a gestação, o corpo espelha naturalmente. Então, no momento, foi um divisor de águas. No momento que eu entendi que, o corpo que Deus criou, que o nosso Criador fez perfeito, expeliu, porque ele viu e entendeu que não ia pra frente em alguma forma, de algum modo, assim, né? Não ia desenvolver, ele expeliu naturalmente. Então, algo natural que Jesus criou. Nesse momento, o meu luto, aquele momento de tristeza, de dor, cessou. Então, eu acho que é muito mais racional de tu entender o que o teu corpo fez do que tu ficar remoendo aquela coisa pra sempre, sabe? Sim. Então, foi um momento, assim, que não durou muito tempo, graças a Deus. E é uma chave, né? É uma chave. Muda sim, totalmente. E liberta, né? Quando tu consegue entender isso, liberta a pessoa de uma prisão, né? Sim. Então, todas as mulheres que já passaram por isso, né? Eu acho muito importante falar nisso pra entender que Deus criou perfeitamente, Ele sabe de todas as coisas, Ele nos criou, Ele conhece o nosso futuro, sabe da nossa vida, sabe? E os planos dele são melhores e maiores que o nosso. Então, quando vira essa chave, é uma maturidade, né, na verdade. Uma maturidade que nós, mulheres do reino, precisamos ter, sabe? Precisamos buscar no Senhor para que a gente entenda, né? Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um plano. Amém. Então, enfim, né? Teve essa gestação, teve o aborto espontâneo, que foi muito, assim, comparado a outras situações, foi bem tranquilo, né? De passar, assim. E aí, depois de 4 meses, a segunda gestação foi muito rápido, foi assim... Foi tipo 4 meses... Nem deu 4 meses. Rapidinho já estava
grávida de novo. Ana Luísa já estava a Já caminho. estava a caminho, foi assim, Aleluia. foi uma alegria muito, muito, assim, para nossa família, né? E a partir daí que a gente descobriu a gestação foi muito, assim, no primeiro dia, assim, que eu fiz o teste, né, eu tive muito medo, né? O medo tomou conta, assim, Sim. né? Mas depois a gente não conta pra ninguém, ficamos entre nós, família, e aí a gente fez a primeira eco, né, pra ouvir o coraçãozinho, viu que o coraçãozinho tava tudo certo, bola pra frente, né? Tipo assim, aí a gente, porque da primeira vez não deu pra ouvir, né? Então quando a gente ouviu, a gente, ai, Senhor, glória a Deus. Então, Deus é bom. e o corpo tende né, a primeira vez o corpo entendeu como um corpo estranho, expeliu, dessa vez o corpo já tá mais preparado, o útero já tá mais preparado pra receber, né, essa gestação. Então, tudo correu bem. Mas é totalmente transformador, assim, muda a nossa mente, o corpo, né, com certeza. E, enfim, foi assim, foi maravilhoso, assim, agora eu vejo que eu tenho uma responsabilidade, né, eu acho que o nosso orgulho, sabe, o nosso egoísmo totalmente, assim, cai por terra, porque agora não é mais só tu e teu Não é marido. sobre ti mais. Então é uma transformação, assim, no nosso casamento também, né, e, enfim, é maravilhoso. E uma pergunta, né, que a gente gostaria de fazer, previamente tu respondeu, é sobre estar gerando algo além do físico, né? O que tu está gerando além do físico nesse sentido, além dessa gestação física? Então, né, eu vejo que além é algo, é uma geração, assim, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande porque é uma pessoa, né, essa pessoa ela vai nascer, eu tenho que criar, nós temos que criar ela segundo a palavra do Senhor, é uma responsabilidade e essa pessoa ela vai impactar ou não outras gerações, ela vai transformar ou não outras gerações, um legado, exatamente, Fran. Então eu vejo que além fisicamente é um legado que eu tenho que deixar, eu e meu marido temos que deixar para ela, né? Nós temos que pensar sobre isso. Tipo, agora a minha vida mudou totalmente. Eu preciso parar. Eu preciso pensar em como eu tô vivendo, se eu preciso mudar, se eu preciso buscar mais o Senhor, a vida espiritual também muda, porque eu vou ser o exemplo. Perfeito. Né? Não são as minhas palavras que vão, né, são as minhas ações, as minhas atitudes que vão transformar ela. Então, além de algo físico, é um legado que a gente, né, ela também vai ter os filhos dela e assim por diante, né, geração em geração. Então, não é só o agora, a gente pensa muito no futuro, né, em o que a gente quer deixar para ela. Nossa, glória a Deus. Então, é um legado mesmo. Inclusive, isso é uma das coisas que sempre mexe comigo. Eu ainda não tenho filhos, mas em nome de Jesus terei Em nome de muitos. Jesus. Amém, em nome de Jesus. Mas isso é uma das coisas que eu sempre penso, assim, ainda que solteira, né? A respeito dos meus hábitos, de como eu penso, de como eu vejo a vida, porque eu tenho certeza que se eu não melhorar como pessoa, no meu caráter, se eu não for uma cristã melhor, né, não tiver o meu melhor caráter, Vai ser um reflexo, né? vai ser um reflexo Com nos certeza. meus filhos. E isso de alguma forma, né, isso pode te confortar ou te apavorar, né, porque tu vê o teu filho replicando, por exemplo, um bom comportamento, glória a Deus. Mas e quando é um mau hábito ou uma crença limitante que tu não lidou e aí o teu filho vai ter que lidar, né? Porque de alguma forma a gente não resolveu da melhor forma, sabe? Então isso é uma das coisas que hoje eu ainda não estou na estação, né, de gerar, de formar ou enviar. Mas é uma das minhas maiores preocupações, assim, eu disse, Deus, eu preciso ser, sabe, uma mulher segundo teu coração, para que essa próxima geração venha amando mais o Senhor do que eu, né? Nesse sentido, eu passo pela mesma crise, né? E quando A gente está aqui hoje para aprender, porque ambas aqui, ó, não estão na maternidade, Nessa né? estação. Mas em nome de Jesus estaremos. A primeira vez que Deus falou comigo sobre filhos, ele falou o que os meus filhos seriam e o impacto na geração deles, né? E o meu pensamento, e foi respondido no ato, foi: Senhor, como eu vou criar essas crianças, que são tuas? E enquanto eu pensava, o Senhor me respondeu: eu vou te conduzir, deixa que eu vou criá-los através da tua vida.
Muito louco, né? Porque ele tá nos dando, né? É dele, os filhos são dele, ele emprestou pra gente. Eu acho que a primeira Exato. chave que precisa virar é isso. O filho não é meu. Isso, desde o início, assim, É a da mordomia, né? da minha gestação, é tipo, o Senhor me entregou algo que é dele pra eu cuidar e zelar Glória a e Deus. fazer a minha parte. E prestar Então, conta depois. exatamente. Então é uma Glória a responsabilidade Deus, glória a Deus. é uma responsabilidade muito grande de eu tô cuidando de algo que é do Senhor, que ele me deu, me emprestou, né? E eu preciso passar nessa prova, hein, sabe? Eu preciso, depois ele vai aprovada, pai. depois ele vai cobrar, né? Porque tudo que a gente faz na nossa vida tem consequências, né? Tudo. E no nosso discipulado das Mulheres do Reino, que a gente está estudando no livro do Pastor Domingos, em todo capítulo fala sobre isso. Tudo que a gente faz tem uma consequência, boa ou ruim. E vai ter também. Então, os nossos filhos vão ser reflexo, que nem tu falou, né, Fora, daquilo que a gente faz, as nossas atitudes. Isso pode ser um reflexo bom ou não. A minha última pergunta pra ti é sobre... Porque pra mim, isso... Quando eu me dei conta, eu fiquei, meu Deus, glória a Deus por isso. Do meu filho nascer em um berço cristão. Porque eu não tive essa realidade. Como é que tá sendo isso pra ti? Nossa, é uma realização de um sonho, assim, é um privilégio. Eu vejo que eu me converti com 9 anos, né? Tinha 9 anos. O Lua também não nasceu. A mãe dele, a avó dele já conheciam Jesus, mas não nasceu, né? De fato, em um berço cristão. Então, para nós dois, assim, é um privilégio, é uma honra poder desde o início, sabe, orar sobre ela, né, desde antes, declarar, sabe, colocar a mão na barriga e declarar as bênçãos do Senhor, e assim, quando eu tô Inclusive agora teve o chá, a gente pôs também todo mundo declarar, abençoar. Sim, abençoar. Foi um momento precioso, assim, de presença do Espírito Santo. Então, assim, teve um culto de mulheres que eu coloquei a mão na minha barriga e eu declarei o Espírito Santo. Então, é totalmente diferente, sabe? Que nem tem a palavra de Deus, né? Tem um momento ali de Maria e Isabel. Em que o filho de Isabel foi cheio do Espírito Santo quando Maria chegou, né? João, né? Amém. Então, pensar que o nosso filho dentro do ventre pode ser cheio do Espírito Santo e ele tremer, ele, sabe, fisicamente, né, ele se mexer ali, é um privilégio, sabe, desde o início. Então, é uma honra poder ser assim, né, ser essa mãe de uma filha que Deus está me dando, né, e o Lua também compartilha do mesmo sentimento de poder desde o início, sabe, poder orar e ler a Bíblia, né. Eu também tenho momentos que eu leio a Bíblia para ela e o Lua toca louvor para ela, então ela já vai nascer realmente assim num lar em que, sabe, a gente é muito bom, é assim, ó, e a gente declara, né, em nome de Jesus, que isso vai permanecer, né. Ela também, quando ela tiver os filhos dela e os filhos dela tiverem os seus filhos, então é um legado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Terezinha, e pra você, como é que tá sendo essa experiência? Para mim é maravilhoso, mas é bem desafiador, né? Tu formar. E como vocês falaram, quando a gente teve o Pietro, nós não éramos três. Três babies. Sim. E quando nós tivemos o Pietro, foi algo assim, nós éramos bem imaturos, né? Não éramos cristãos. E a família estava bem desestruturada. E Deus enviou, tenho certeza que Deus enviou o Pietro assim no momento certo, porque foi através dele que a gente veio para Shalom e que a gente permaneceu até hoje, né? E em nome de Jesus, vamos seguir isso para sempre, até que ele venha. A gente foi num culto, o convite da Pami, e ele foi no Kids e ele amou o Ministério Infantil, né? Sim, e nós estávamos bem assim, num momento bem difícil assim do nosso relacionamento em casa. E aí chegava os domingos, ele chorava e ele dizia... não conheceu Jesus? Eu, na verdade, não, né? Eu era católica, só que eu me embolava num monte, acreditava em várias coisas. O Wagner, ele conhecia, só que através da mãe dele. Ele também não frequentava, não era praticante, nada, né? Então foi através do Pietro. Foi através do Pietro. E aí ele veio, ele amou o Ministério Infantil, chegava aos domingos, ele chorava e ele dizia, nós não vamos ir pra igreja. Está aqui a prof do Kids ali, ó, para testemunhar. Líder do Ministério Infantil. A líder do Ministério Infantil. E aí eu dizia, né, não, hoje a gente não vai, né? E ele chorava, ele dizia, mas a gente precisa ir pra igreja.
Aí eu me posicionei, eu falei, eu sei que a salvação é individual, mas quando ele crescer, né, a gente ainda vai querer que ele vá pra igreja, assim, né, ou cobrar alguma coisa, ele ainda vai falar, eu era pequeno, criei vocês não me levaram. Com certeza. E aí foi através dele, né? E eu vejo muito assim nas atitudes, porque ele tinha, que eu acho que uns 3 aninhos, né, 3, 4 anos quando ele veio. Sim. E antes, assim, músicas, né, ele ouvia até, assim, o estilo como se veste, né, quando a gente não é cristão, assim, é bem diferente. E agora eu vejo, assim, quando a gente vai, porque tem alguns familiares que ainda não são, né, e aí quando a gente sai, que ele, né, ele vai nas casas, assim, ele começa, ai mãe, vocês faziam isso quando vocês eram do mundo, vocês ouviam essas músicas quando eram... Sim. Ai, meu Deus do céu. Mas é que é a questão da influência, né? Aquilo, o conteúdo que consome, o meio Com que tá. Com certeza. certeza. Tudo isso vai influenciando, né? Uma das coisas que a Fê falou, e é uma realidade muito forte na nossa igreja, é os filhos trazendo os pais. Como isso é... E é recorrente? É muito recorrente. A gente tem muito testemunho a respeito disso, né? Uhum. E entrando nesse assunto, né, dessa fase dos teus filhos, uma brincadeira que o pastor fala muito, e a gente queria saber um pouquinho mais, Sim. é sobre a criação raiz. Raiz. Sim. Explica pra gente, explica. O que é formar um filho raiz hoje? E na igreja, pra nós, por gentileza. E já apontou pra galera que tá assistindo o que a gente quer dizer com esse raiz? Pra que eles possam ter uma noção do que a gente tá falando. Pois então, o Pietro, ele é muito pegado com o Wagner, né? E que nem o pastor sempre ensina, né? Homem tem que estar com homem e menina com menina, né? Então, nossa, ele não tem tempo ruim, né? Até o pastor dá risada, teve uma imersão que apareceu, acho que um escorpião, não lembro qual bicho. E ele, não, pai, deixa comigo. Ele foi lá com um facão e ele matou e veio com o bicho assim, né? Não, era isso aqui que elas estavam com medo, sabe? Inclusive, fui eu que gritei. Que tinha um escorpião. E esse, não, peraí que eu resolvo. E foi lá pegar um facão e fiquei assim, ó, meu Deus. Gente, ele resolveu mesmo. Não, e a criação, assim, a gente deixa, tem 2 meninas, né, mas a gente também deixa a criação não jogada, né, mas para eles terem contato mesmo, né, de brincarem, brincadeiras de criança. Andar de pé no chão, brincar com barro, né, brincar, ser criança, né, não rotular assim, não pode, esse não pode. Óbvio que a gente não vai deixar brincar com faca, né, coisas que machucam, mas ele é bem raiz, né, nessa... E não só ele, né? Sim, as meninas também. A Mel, às vezes, é um pouquinho mais raiz, né? Então sempre de pé descalço. Sim. Então, e se machuca, não chora, dá risada. E hoje em dia, as crianças, elas são muito protegidas nesse sentido. Não brinca na De não lama frustrar, ali. de não dizer não. Isso, o não, né? E a gente sabe que no mundo que a gente está vivendo, né, os pais, eles são muito protetores, né? Tem essa proteção de falar o não para a criança. De não gerar frustração. Exatamente. E isso é uma consequência absurda. Porque o que o mundo faz? Qual é a primeira... Frustra. Vamos diz lá, não. A diz primeira não. oportunidade vai dizer E não. aí, é uma consequência, né? São crianças que se tornam adultos frustrados. A gente até tem um testemunho, o pastor já contou, de um menino, eu não sei, eu acho que ele era maior, que a menina pediu pra terminar com ele, e ele foi lá e acabou com a vida da menina, porque ele nunca tinha ouvido um não. Ele não soube, não saber lidar com um não. Porque ele não tinha costume de ouvir não, né? E com os teus filhos, com o Pietro, com a Mel, como é que é o dizer não pra eles? É bem desafiador quando a gente fala não, né? A gente tem a lei lá em casa, ó, se eu falei, o pai dele, ó, a mãe falou que não é não. E se ele fala também que não, porque criança, eles vêm querendo, né, manipular. Daí, às vezes, eles vinham em mim, ai, a mãe, mas e por ti? Tu deixa ou não? Aí você falava, ai, tá, por mim sim. Aí se o pai dele falasse que não, ele falava, mas a mãe falou que por ela sim. Então agora a gente já, o que teu pai falou? O pai falou que não, então é não. E aí é bem difícil, assim, ainda mais nós como mãe, né? Quando a gente fala não, aí eles choram e tudo mais. A gente entende isso, né? É melhor frustrar agora do que mais tarde, que nem tu falou, né? Ser essas crianças, exatamente, que não... E é o que mais a gente vê, né? As mães, se comporta que eu vou te comprar tal coisinha, né? Pra ti, tipo, comprando, né, as crianças. E aí, simplesmente, no momento que não der, ou que simplesmente não tiver condições de dar, daí as crianças se frustram mais ainda, né? Sabe que a gente até estava comentando esses dias, e no nosso discipulado, como as meninas tinham falado,
antes fala sobre Susanna Wesley, né? E ela falava justamente isso a respeito da frustração, da obstinação das crianças, né? Que nesse ato de tu frustrá-los, né? A respeito daquilo que eles querem fazer, dessa obstinação, de ser na minha hora, no meu tempo, na base do grito. Se não, eu estou ajudando o Senhor, né? Porque quando ele crescer, ele não vai ter resistência para obedecer à voz de Deus. Por quê? Porque eu já ensinei ele. E para ele né? não vai ser um problema. Não vai ser um problema obedecer ao Senhor. Então, às vezes a gente acha que isso é só o papel da maternidade, mas não. A gente está forjando filhos funcionais para a sociedade, mas também Para o relacionamento com Deus. para o reino, para um relacionamento com Deus fiel, forte, né? Porque, querendo ou não, isso faz toda a diferença, né? Isso aconteceu, acho que no século XVIII. E ainda hoje a gente vê Susanna Wesley como uma referência. E se a gente for ver, né? Gente, não tem nenhum sermão dela, assim, que tenha feito sucesso. Mas a forma com que ela instruiu os seus filhos, né? Cuidou do seu chamado. E encarou a maternidade como um chamado, né? Era um ministério dela, ministério. Né? Eu vou ter que prestar contas ao Senhor dos filhos que ele me deu. E não eram poucos, né? Eram 19 filhos. 19 filhos no século XVIII. Hoje, com um monte de coisa que a gente tem a nosso favor, criar 2, 3 filhos já é difícil. Imagina 19 filhos. Né, e instruir eles na palavra, eles eram alfabetizados na palavra. Era isso que eu ia falar. Não era uma rotina... Não, era rigorosa a rotina. Era atípica a rotina deles, então... E parecia que a hora dela rendia 2 vezes mais, né? Porque dava tempo Parece que tinha 40 horas o dia dela, no mínimo. Vamos lá. E ela tinha tempo de qualidade com cada um deles durante a semana. Imagina, 19 filhos. Tinha tempo de culto, tinha tempo de devocional, tinha tempo sozinha dela com Deus, de intimidade. E ela fez. E ainda mais no homeschool, porque eles não iam pra escola, eles aprendiam em casa. Então, tudo isso, beleza, aconteceu no século XVIII, mas hoje ainda a gente tem a responsabilidade de criar filhos, né, instruir filhos segundo o coração de Deus, né? E eu acho muito importante falar nesse assunto de que vocês falaram agora sobre maternidade como ministério, né? Porque hoje em dia muitas mulheres não veem mais a maternidade como um ministério. Perfeito. Né? Não veem mais ser mãe como algo que... O meu chamado é ser mãe, sabe? O meu chamado com bons olhos. O meu chamado é cuidar dos meus filhos, é cuidar do meu lar. Perfeito. Sabe? Então, tem um testemunho, eu não vou lembrar, há muitos anos eu ouvi, né, algo assim que... uma mulher tava... Porque quando, não sei como é que foi, né? Vou passar por isso logo. Mas assim que o filho nasce, né? Muda muito a mente da mãe. Tem um período ali que tem que ter mais cuidado, né? A gente fala sobre isso. E a mãe se sente... Muda tudo, né? Muda tudo pra mãe. A mãe se sente talvez um pouco mais sozinha, né? E muda a mente dela, né? A forma com que ela... A vida dela, pessoal, né? Porque agora ela tá se dedicando 100% ao filho. Nos 3 primeiros meses, 100% ali naquele momento. Então, tem esse testemunho de que uma mulher, ela, no pós-parto dela, né? Ela tava, né? Orando pro Senhor. Pai, parece que agora eu não sei quem mais eu sou, não sei quem sou eu, não sei mais qual que é o meu chamado, para que o Senhor tá, né, a minha identidade, né, o meu papel dentro da igreja também. Eu creio que é bom a gente falar também sobre isso, a gente permanecer servindo na casa do Senhor, né? Tem um período que a gente se retira, mas não parar de servir, não parar de ser ativa nas coisas do Senhor, né, no servir dentro da igreja, que é muito importante, estar em comunhão. Mas essa mulher se perguntava, sabe, Senhor, quem sou eu? Eu não sei mais, sabe? Qual que é o meu dom, Pai? O que o Senhor me fez, né? Eu tenho muito esse questionamento. Glória a Deus, agora eu já entendi, né? Já estou bem alinhada nesse sentido com o Senhor. Mas qual que é o meu dom, meu talento? Todo mundo se pergunta muito isso, né? Sim. Todo mundo tem esse anseio por saber qual que é o meu dom, qual que é o meu talento, por que eu fui chamada, por que eu nasci. Vamos ter essa crise existencial. Uma crise assim, e volta e meia essa crise dá uma volta assim, mas a gente tem que estar firmado naquilo que o Senhor já nos falou, né? Lembrar daquilo que Ele já nos falou. E essa mulher se perguntava muito isso, e ela com o nenenzinho, amamentando ali, e ela sentiu audivelmente no ouvido dela assim, minha filha, eu te criei para isso que você está fazendo agora. Uau.
Foi para isso que eu te criei. Esse é o chamado que eu tenho para ti, sabe? Naquele momento ela entendeu que a partir daquele momento o chamado dela principal era cuidar daquele neném, sabe? Daquele bebê, era amamentar, né? Sim. Então eu lembro que eu ouvi muito tempo esse testemunho, não vou lembrar de quem que foi, mas serve muito para todas nós mulheres, né? Que queremos ser mães, que somos mães, que já somos mães. De entender que não, agora eu tenho esse chamado, e eu acho que a Mia vai falar um pouco sobre isso também, porque é um chamado, né, que dura, né, até todo mundo casa. Mesmo depois que casar, eu acho que pelo menos eu ligo pra minha mãe direto, peço ajuda direto, ela não deixa de ser minha mãe. Principalmente agora nessa fase de mãe, Exato. né? Dicas de Então, mãe pra mãe. É um chamado, é um Legal. ministério eterno, né? Com certeza. Então, é muito legal a gente parar para olhar para isso como um ministério, um chamado que o Senhor criou cada mulher, né? Existem mulheres que o Senhor direciona para outras coisas, mas na maioria a gente sabe que nós mulheres fomos feitas para gerar, né? Com certeza. Amém. Esse ponto que a Jo entrou é muito interessante, né? Sobre não parar de servir, não parar. Porque às vezes tem mulheres que têm filho e acabam se afastando, né? Principalmente eu já vi casos de quando o filho é uma promessa, né? Eu tenho dificuldade em gerar, enfim. E aí, quando eu recebo essa promessa, eu acabo levantando um altar Sim. para aquela criança. Não, Senhor, o Senhor me deu a minha promessa que era o filho, mas agora eu não posso ir pro culto, senão vai adoecer a minha promessa. Exato. E diminui o ritmo. Eu não tô falando aqui que até foi polêmica na minha casa esse assunto, tá? Entre eu e meu marido. Teve discussões, mas foi muito legal. Foi uma discussão muito Saudável. saudável. Exato. E eu só ouvindo, né? Porque eu sabia que ele tava certo. Essa questão de diminuir o ritmo, sabe? A gente dá uma diminuída no ritmo, mas a gente não para, sabe? A gente não vai anular agora tudo. Eu vou parar de trabalhar, eu vou ficar deitada no sofá o dia inteiro, eu não vou fazer mais nada, né? Eu acho que é um equilíbrio, gurias. Eu acho que tem que ter um equilíbrio nesse assunto, porque é um assunto em que vai muito para um extremo E é um assunto polêmico. polêmico. É um aham. assunto Vai para polêmico. 2 extremos, né? Então nós temos que ser mulheres equilibradas em tudo que a gente faz, sabe? Exatamente. Em todas as áreas. Então eu vou diminuir o ritmo, claro, em algumas coisas, mas eu não vou parar. Porque tem mulheres que se acomodam, né, nesse sentido, e eu acho que é importante a gente não se acomodar, a gente continuar a nossa vida, continuar trabalhando, continuar ocupando a nossa mente, né, continuar trabalhando pro Senhor na igreja, né, porque trabalhar pro Senhor é em tudo, mas na igreja, né, em casa, no trabalho, fazer tudo com mais calma, cuidar mais, né, do corpo, mas não parar. Amém. E eu acho que tudo muda quando se tem um direcionamento de Deus, né? Como esse Sim. testemunho que tu falou. Cara, se eu tô debaixo da graça do Senhor, Senhor, e agora? A partir de agora? Porque é tudo muito novo, né? Meu corpo não é o mesmo, eu tenho meu tempo de repouso também. Eu acabei de ter um filho. O corpo demora em torno de 2 anos pra voltar ao normal. Tem uma criança nova, eu nunca fiz isso. É uma nova rotina, minha rotina nunca mais vai ser a mesma. Então, eu acho que é importante sempre ter a condução do Espírito Santo. Senhor, e agora? Como é que vai? Como é que faz? E não esquecer, né, que não seja algo à parte, mas o relacionamento com Deus, né, estar no centro igual nessa nova estação. Inclusive, só lembrando também, né? Teve uma palavra que foi liberada para Ju esses dias a respeito de Sansão, né? É verdade. E falava justamente a respeito disso, né? Quando os pais de Sansão, eles clamam pela ajuda do Senhor, né? Senhor, foi tu que me deu esse filho. Me ensina, me instrui, Exatamente. porque eu preciso criar ele diante de ti. Sabe? Então, a maternidade, ela não é para ser um fardo, né? É um presente poder gerar, é um presente poder criar, instruir, e forjar e armar eles, né? Munir eles. É um presente isso. Só que se olhar com os olhos errados, com as lentes erradas, isso acaba se tornando um fardo. E por muito tempo, assim, e principalmente, isso é a minha opinião também, né? A respeito do tempo que a gente tem vivido, né? Porque hoje, principalmente mulheres, elas enxergam a maternidade como um fardo. E a sociedade faz com que isso seja um fardo também, né? E não só um fardo, mas o sentido de não querer olhar para o outro, né? Olhar para outra pessoa.
mas tu focar nas tuas necessidades, né? É um egocentrismo, é tu olhar pra ti, não, mas vai estragar meu corpo. Não, mas agora não é o momento. Não, mas quando eu tiver aquilo, aquele outro, vai passando, vai passando, vai passando. E às vezes, né, até o esposo quer, o marido quer, não, mas eu não vou te, sabe? Vou ter que tirar uma licença maternidade e ficar um tempo Sim. cuidando, sabe? E aí eu vou ter que depender do meu marido. Vai atrapalhar meu trabalho. Vai atrapalhar minha vida, vai atrapalhar minha organização, vai atrapalhar, e começa a colocar empecilhos e um fardo e um olhar ruim. E a bênção, a herança do Senhor, algo que era para ser um presente, acaba se tornando algo ruim, e até mesmo às vezes uma maldição, né? Por quê? Porque tu já olha a maternidade com um olhar ruim. Se ela chega a acontecer, essa criança já chega num ambiente que não está preparado para receber ela da melhor forma, né? Um hostil, perfeito. Então, tudo isso depende do nosso olhar, né? E depende também do quanto nós queremos nos sujeitar também à vontade do Senhor. Porque eu tenho certeza, assim, que Deus tem um tempo certo para acontecer, sabe? A maternidade tem um tempo certo, uma estação certa, né? E se a gente perguntar para o Senhor, Ele vai responder qual é o tempo certo, qual é o tempo oportuno, né? Mas às vezes o que acontece é, não para mim não chegou o momento ainda, não quero, agora não sei. Então, se a gente não cuidar, nós como mulheres do reino, daqui a pouco a gente, por mais que estejamos vindo na igreja, por mais que estejamos em discipulado, daqui a pouco a gente está com a mentalidade mundana, agindo como mundanos. Exatamente. Entende? E passando de alguma forma isso, talvez, para as nossas filhas, esse peso. E em algum momento, né, as pessoas começaram a falar sobre a romantização da maternidade. E a gente não tá falando aqui que a maternidade é perfeita, né, gente? Não. Longe disso. Só que hoje é o inverso disso. É a demonização da maternidade nas redes sociais. Só é falado as coisas negativas, né? Não, tu nunca vai ser mais a mesma, tu perde a tua identidade de mulher, o teu corpo já nunca mais vai ser o mesmo, tu precisa acordar de madrugada, a criança chora o tempo inteiro, e é só isso. E quem é que vai querer algo nesse sentido? Não. Sim. Então, eu não quero, né? Eu não quero pra mim isso. Eu acho que essa cultura, só um parênteses, né, gurias? Eu acho que essa cultura a gente tem que se responsabilizar dentro da nossa igreja de mudar. Porque, né, infelizmente, a gente acaba recebendo comentários nesse sentido, né? Dorme agora, aproveita, porque depois tu não vai dormir. Exatamente. Sabe? Esse comentário de Jesus tem poder. Esse tipo de comentário a gente tem que cortar na hora, sabe? Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque são comentários, olha, passa bastante creme, né? E eu, glória a Deus que né, eu recebi muitos conselhos nesse sentido, né? Conselhos Cuidados bons. Cuidados de pessoas, amigas minhas, genuínos, assim, de querer o meu bem, né? Mas teu corpo vai mudar, né? Talvez tu tenha estrias, isso e aquilo, mas a gente tem que cuidar muito, assim, esses de demonizar mesmo, de só falar coisas ruins, né? Não, é muito só problemática sem a solução. Isso. Ó, tu pode ter estria, mas eu usei creme com óleo de porco e eu não tive. Exato. Dar as dicas, né? E também falar coisas boas, por exemplo, é muito bom ser mãe, tu vai amar, curte bastante o início, cheira bastante, beija bastante, porque passa rápido, né? Ao invés de falar só o que... a gente passa por esses momentos ruins, né? Que nem a gente falou, não é tudo perfeito. Mas dar esses conselhos bons também ajuda a mãe, né, que tá gerando a ficar mais assim... Mas com certeza. Fê... Fê, conta pra nós, assim, como que tu faz para diariamente conseguir passar os princípios, assim, princípios cristãos, o que tu faz para instruir os teus filhos, para que eles crescendo agora, eles não se desviem do caminho, né? O que tu faz hoje para dar de dica pra mulherada aí? Amém. Só fazer um adendo do que vocês estavam falando a respeito da maternidade vir e as pessoas olharem assim como uma carga, né? Eu, quando tive uma IT, glória a Deus, que eu consegui ficar esse tempo em casa. Eu fiquei 2 anos, então eu curti bastante, que eu não tive esse tempo com o Pietro e a Melina, né? Porque
a licença maternidade, daí eu voltei a trabalhar, aquela correria toda, né? E tive esse tempo de amamentar, de pegar, de cheirar. E só que no começo também, que nem a gente falou, a gente fica bem frágil, né? Eu também, se eu não tivesse conversado com pessoas, assim, eu tenho certeza que tinha me dado alguma coisa, sabe? Porque a gente fica pensando, a gente tá em casa, só em casa, sem fazer nada. Só que não é só fazer nada, né? A gente tá ali cuidando, né, de um serzinho que veio ao mundo e é totalmente independente da gente, né? E esse fato também de não parar. Eu ganhei ela dali um mês e eu já tava na igreja, né? Todo mundo, só é louca. E eu falava, não, quando era, né, no tempo do mundo, assim, nós saía com o Pietro pra festa, então como é que eu não vou trazer ela pra adorar o Senhor, né? E agora, e tanto que ela dorme só ouvindo louvor, né? E tem que ser bem alto. Que Meu nem Deus. todo O mundo ruído lá. branco Sim, dela é é louvor. louvor. É azafrão. Aham. A gente tem uma menina também, que é a Helena, a filha da Érica. Gente, o ruído dela desde bebê era a live da igreja. Ela não conseguia vir pro culto, tacava a live da igreja, a menina dormia, que era uma anjo. E agora ela tá caminhando, né? Então tá naquela fasezinha que a gente consegue, eu pelo menos consigo ouvir assim as metades dos cultos, né? Porque ela não para, quer correr, quer sair pra rua, né? Mas eu não deixo de vir, né? Tem que trazer, sim, tem que, né? Conselho pras mães, não deixar de trazer a Amém. criança, né? De estar Esse é o ali, melhor assim. lugar para se estar, Isso. né? E que nem nós estávamos falando, né? Eu acho que antes de falar qualquer coisa, tuas atitudes precisam mostrar, né? Orar constantemente com eles, ter o TSD com eles, Com né? certeza. Conversar. E quando fazerem alguma coisa de errado, explicar, né? O porquê que não pode fazer segundo a Bíblia, né? E sabe que a Maitê, até semana passada, a gente deu risada, né? A gente sentou, a mãe contando que estava todo mundo sentado assim para almoçar. E aí as crianças comendo ali ligeiro pra ir pra escola, quando vê a mãe pegou e alcançou na cozinha pra ela comer e ela com a mãozinha, amém? Amém? Tipo, ninguém orou, sabe? Então é algo assim que já tá gerando desde agora, assim, né? Desde pequenininha ela já sabe que tem que orar e amém, né? Amém. Glória a Glória Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom, né? A última pergunta Sim. que eu ia fazer é qual é a diferença de ter uma rede de apoio, né? Sim. Qual é a diferença que faz? E tu falou que o Pietro, vocês não eram cristãos. A Não. diferença da maternidade sem a direção de Deus e com a direção E de com a Deus. direção de Qual Deus, é a nossa. diferença? E o lance da rede de apoio que eu acho que faz total diferença, Sim, né? com certeza. Nossa, eu tenho a minha mãe assim, e a minha sogra, né? Os meus sogros, que é uma rede de apoio, nossa, tremenda, né? E aí, às vezes, eles até falam, né? Ai, você tá com os três, traz um pra cá. Ai, meu Deus, vamos Coisa dividir. Sim. Coisa Mas, boa. que nem, como eu falei, né? Faz toda a diferença em tu criar Eles são as muito crianças. presentes, né? Sim, nossa, muito. Pietro ama, né? Tá ali sempre presente. Mas eu digo assim, tu vê constantemente nas atitudes, até a maneira como fala, né? Tu estando na igreja e tu tendo uma criação fora da igreja, né? Sim. Faz Coisa toda boa. a diferença. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E vamos então para a dona Michele, Fase que de está na envio. fase de envio. Glória a Deus. E todo esse processo, então, nos leva a essa última fase, né? E a nossa pergunta para você, Mi, é o que define sucesso para você na maternidade? É tu cumprir uma missão, né? Amém. Enquanto eu pensava assim, né? Vocês falaram do podcast e a questão do envio, né? O Senhor me trouxe a lembrança, assim, né? Do investimento feito. E como o pastor sempre fala, né? Investir, fazer algo dar certo, dar trabalho. Com certeza. E a gente vive hoje, né? Um tempo em que tudo é... Investimento hoje, pesado, tudo, né? mas as pessoas querem tudo rápido, sabe? Ah, Resultado sei. imediato. Uhum. Mas não querem o processo, né, de pagar o preço, de sentar à mesa, né? A gente sempre diz, a gente não quer ser amigo dos nossos filhos, mas nós não podemos ser inimigos dos nossos filhos, né? Então, que parta dentro de casa, que eles tenham a informação, né? E algo assim que também é polêmico, né? Que eu acho importante trazer. A questão da sexualidade, né? Eu tenho filhos, eu tenho o Miguel com 8, o Ria com 17 e o Victor com 20 anos, né? Isso sempre foi muito aberto, assim, dentro de casa. E cada um deles, né, o Victor veio e o Rian veio num momento onde nós não éramos cristãos. Então, eu vim de uma cultura, né, onde tudo podia, né, e o processo de tu reconstruir, de tu reorganizar e tu gerar a cultura do reino dentro da tua casa, foi um trabalho muito árduo. E ver os frutos, né, a palavra do Senhor sempre fala, né, que a gente vê, né,
a árvore pelos frutos. Então, quando eu vejo hoje assim os resultados pelo Victor, né, que é o mais velho, assim, o comportamento, o amor que ele tem por Cristo, o Rian, né, que são meninos que não tiveram berço cristão, né? Os pais não eram cristãos, nós fomos construindo, né, princípios. Enfim, toda uma cultura foi sendo construída, né? Foi começar do zero, né? Nós não tínhamos base, não tínhamos rede de apoio, né? Que nem a Fê falou, a questão da rede de apoio, assim, né? Isso é lindo. Então, nós não tínhamos nem isso, nós fomos construindo, mas não deixamos, né, de zelar pela questão, né, da descendência, né, deles, dos avós, enfim, né, gerar honra dentro de casa, né? Reconstruir honra, né? Fazer o caminho de volta junto com eles, né? Então, o resultado é aquilo que é gratificante, assim, sabe? Vale a pena. Então, eu digo assim, né? As gurias falaram processo, né? A Ju estava falando do processo de gerar. E para mim passa um filme, né? Para quem está vivendo o processo de envio, a Fê de formar, né? E o envio, né? O envio, né? É aquilo, né? Eu cumpri a minha missão. Eles entenderam o propósito deles. Né? A gente falou, a salvação ela é individual. E eles entenderam quem é Cristo. Eles querem esse Cristo, eles querem levar esse legado para casa deles, eles querem colocar Jesus na mesa, viver o ministério dentro de casa, né? Então, é muito gratificante, assim. Não é fácil, tá? Não é fácil. Vocês me perguntaram, assim, nós tivemos momentos muito conflitantes, momentos, né, que eu acho que é importante falar, assim. Nem tudo é flor. Eu lembro uma vez um momento de um dos meninos dizer assim, mãe, eu não quero ir para a igreja. Eu sou obrigada a ir para a igreja? E eu disse assim, enquanto tu estiver na minha casa, sobre a cobertura espiritual minha e do teu pai, sim, você vai para a igreja. Quando tu sair daqui, tu vai para onde tu quiser. E aí, depois de um tempo, agora acho que foi esse ano ainda, né? O Miguel tava aquele, mãe, não quero ir pro culto. E o Vitor disse assim, mãe, não deixa ele ficar. Porque quando tu dizia para mim, vocês vão, aquilo ali reacendia uma chama. Então, tu vê, sabe, a ação que tu teve com um, tendo uma reação no outro, sabe? É frutos que não param, sabe? É aquela raiz que foi gerada, né? Gerando frutos. Então, vale a pena e é intimidade, né? É intimidade, assim, eu gosto muito, a gente tem muitos momentos, assim, em família, à mesa, a gente gosta muito da mesa, mas muitos momentos, assim, em particular. Discipulado. Só que às vezes as pessoas constroem, tá? Não sei, pelo menos, né? Aquele discipulado meio que, como é que eu posso dizer? Meio que engessado, sabe? Eu pego a Bíblia, eu pego um versículo, eu pego um texto. Por que eu tô falando assim? Porque um dia eu fiz assim. E às vezes tu tá numa... Ao invés de aproximar... Não, eu fiz isso, tá? Eu errei fazendo isso. Então, por isso que eu posso dizer com propriedade. Eu fiz. E às vezes é um ato religioso. E aí tu não entende por que o meu filho não tem aquela chama, por que ele não tem esse desejo de estar na casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor, por que ele não entende o propósito de vida, por que ele quer o tempo todo, né, não quer se desvincular, que é o processo de envio que eu tô, por que ele não está louco para viver os planos do Senhor, junto com a casa, com a família, desejar isso dentro do coração, né? E muitas vezes é isso, é a questão do ato religioso que tu mata a espiritualidade do filho. É teórico só, mas só na Isso. A religião, ela faz isso, ela mata, distancia. ela distancia. E aí daqui um pouco, né, o ministério maior é dentro da nossa casa. A Fernanda falou a questão, né, do exemplo, né, e vida de oração e busca. Eu não posso só dizer, você tem que orar, você tem que fazer. Claro, a gente diz, mas a gente tem que fazer isso. Eles, né, vivenciar a questão de ver, né, isso nós estamos falando como mãe, ver uma mãe orando, ver uma mãe declarando. Então, uma mãe fervorosa, isso, então, uma mãe do corpo. Exatamente. Entendeu? Uma mãe que diz assim, ó, eu lembro várias vezes, assim, depois que eu me converti, eu entendi, né, que o que eu estava fazendo, o que foi dado às minhas mãos era uma herança que eu estava cuidando, né? E é como aquilo que fala a parábola dos talentos, né? O que eu estou fazendo? Eu estou enterrando, sabe? Porque eu vou ter que prestar conta e essa herança, né, ela vai ficar retida naquilo ali. Então, eu lembro de orar com os meninos e declarar sobre as futuras esposas deles. Amém. Assim, de sabe, profetizar, crer com fé o futuro. E outra coisa assim, interessante, a Ju tá aqui, eu vou trazer, porque é muito legal, a Ju tá rindo que ela lembrou. Algo assim, sabe, eu sempre quis conhecer dos meninos, assim, como curiosidade, o estilo de mulher, a beleza de mulher, com que era o sonho deles terem esposa, né?
Eu acredito que poucas pessoas façam isso, mas é muito legal, façam. Que legal. Né? Então, eu sempre tive assim, sabe? Tanto que de certa forma, né? Desde o Victor, agora no início do namoro, quando eu vi, eu disse, cara, pelo jeito que ele me descreveu, é essa aí. Meu Deus. E o Mig, agora o Mig, né, no processo de 8 anos, eu conversei, Mig, qual é teu estilo? Qual é a beleza de mulher que te chama a atenção? Mas não para a área de, sabe, de adutilizar, agora eu não sei dizer, sabe? Não nesse sentido de, ai, namora, não é nesse sentido. Não, mas é tu trazer para dentro da tua casa a beleza da mulher. De como ele entende, Isso. E aí eu me disse, Mig, qual a beleza que tu acha bonita de mulher? Daí ele trouxe a referência da Ju. E aí foi muito legal, porque eu já fiquei imaginando a minha nora, eu olhei a Ju, Aí contei pra Ju, né? Eu disse, nossa, eu consigo visualizar a minha nora, né? No sentido físico, no sentido assim de gesto, de jeito. Eu entendi isso, né? É intimidade com o filho. É intimidade com o filho. E com os guris a mesma coisa, né? É sentar na mesa, né? Outra coisa que as pessoas têm dificuldade é de tirar dúvida. Eu lembro de momentos de conversar, né? Com eles, assim, como é que tá o teu corpo? Isso é sair da caixa. Mas eu sou cristão, mas é o namoro santo, eu tenho que falar do namoro santo. Mas eu falo do namoro santo, só que de uma forma com que primeiro eu faça com que ele entenda como é que o corpo dele está se sentindo. Aborde todos os temas, né, que envolva. Né? Então, cada um, claro, numa estação, para Deus que há tempo certo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de escolher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então, né, com cada um na sua estação, né? Vamos supor o Victor, Maior, como é que tá o teu corpo? Como é que tu tá te sentindo? Como é que tá a tua puberdade? Como é que tu tá conseguindo reagir? Porque senão, o que acontece? Né? O jovem, o adolescente, ele vê tudo como um pecado e é a questão da religiosidade. Ele não entende que ele vai sentir algo no teu corpo, mas ele vai ter um momento certo para poder viver isso. Que aí entra a questão do casamento, aí entra a questão do namoro santo. Tu abre uma porta de oportunidade. E eles conversam abertamente contigo hoje, sem... Sim, eu até brinco, às vezes as pessoas, né, vêm me contar sobre o Ria, né, tal menino, o Victor. Gente, eu sempre soube desde o começo. Eu sempre soube quando o Victor estava conversando com a menina e ele disse, mãe, não é nada, eu só estou conhecendo. Né? Eu soube, né, mãe? Agora eu comecei a conversar, mãe, agora a gente vai marcar qual lugar tu acha bacana, mãe? Tal mês eu vou pedir namoro. Participar Entendeu? Só que assim, eu nunca expressei isso pra ninguém, né? Mas eu sabia de todos os detalhes em primeira mão. Mas era o quê? Era vamos sentar, vamos tomar um café? Não era aquela coisa, sabe, engessada, forçada. Agora tu me... Porque esse elo foi construído, Exatamente. né? Porque eu pergunto do sentir à vontade. Porque na minha época, eu não era cristã, quando a minha mãe tentava falar desse assunto, era tudo muito, muito engessado, atravessado, e a minha... Ai, tá, mãe, para. E já fugia. Não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. E aí, e como é que foi pra ti? Como é que tu começou a fazer inserir essa conversa com eles? É que, primeiro, pra mim, assim, foi uma desconstrução, tá? Eu não nasci em berço cristão, né? Eu vim de um contexto bem louco, bem mundano, bem carnavalesco, assim, né? Bem onde tudo se podia, né? E eu fui pedindo direção pro Senhor, é a oração. E eu dizia, Senhor, eu tenho uma missão. Como é que eu cumpro ela? Eu não sei fazer. Né? E quando chegavam os desafios da adolescência, né? Que não é uma fase fácil, eu disse, Senhor, eu não consigo enfrentar. Eu tenho uma carta que uma vez eu escrevi, que, né, o Rian nem sabe, de uma situação de conflito, assim, né? E eu escrevi essa carta para o Senhor, e eu disse, Senhor, eu não sei, mas assim, sabe, eu não sei como lidar com essa situação, né? Mas direciona, né, o meu esposo direciona o Oscar para saber lidar, era um conflito, assim, sabe? Daquela idade que eles estão em construção de identidade, que eles querem mostrar que eles estão chegando, e eu disse, Senhor, se eu bater de frente com isso, assim, isso aí não vai ficar legal. E eu comecei a orar, dar graça ao Oscar, direciona ele, né? Porque eu sei que esse assunto, ele não é maternal, esse assunto é mais sacerdotal, então que o Oscar tome, né? E eu orei ao Senhor, né? E o Oscar não soube dessa carta, não soube dessa oração, o Ria também não. Isso aconteceu. Sabe, Deus fez e aquilo fluiu, né? Foi de forma tranquila, né? Foi de forma leve. Foi Deus guiando. Foi Deus guiando. Então, é o Espírito Santo, não tem. Tem coisas que a gente não vai saber, tem
situações que o coração acelera, qual é a resposta que eu dou? Que eles vêm com resposta, né? Perguntas capciosas. Isso, e eu digo, Jesus, como é que eu vou fazer agora? Né? É o secreto, né? Casal, né? É chegar e eu disse assim, e muitas vezes chegavam assim, cara, olha só, eu tô percebendo, porque a mulher, ela percebe, tá? Isso é natural. Eu percebi as situações, eu digo assim, cara, eu não posso comunicar isso. Isso é uma comunicação masculina. Eu disse, então tu precisa fazer. Que legal. Né? Então, eu não sei em que momento, né? Não, e esse compartilhamento, né? Porque a questão de uma família funcional é exatamente isso, né? É de tu saber qual é o teu papel ali dentro, Exatamente. né? E aí não tem sobrecarga. Não tem sobrecarga, ó. Essa parte aqui eu E resolvo. não é uma competição. E não é uma... Eu acho que é isso que traz. É um companheirismo, né? É isso que traz leveza para a maternidade, porque não tem sobrecarga. Eu vou, vai ser leve porque eu tô fazendo meu papel só de mãe, não de mãe e pais. Sim. E o interessante, assim, gente, para mulheres que estão ouvindo, né, e estão se perguntando, tá, mas eu estou nesse início, né? Sou mãe solo, como eu faço? Ah, mas eu, né, estou no início de casal, eu sou uma mulher que era mandona. Então, assim, ó, eu me uso como testemunho, tá? Eu vim numa cultura onde a mulher mandava, a mulher dava destino, a mulher dava ordem. Eu tive que me quebrar, né? Primeiro enxergar que eu estava assumindo um papel que não era meu. Eu vivi isso, porque daí, né, como eu vim desse contexto, a mulher faz, a mulher aquilo, a mulher não se deixa mandar, né? Então, era um processo de começar do zero. Eu não vim de um lar cristão, eu não tive criação de pai, eu tive mãe solo. Então, quando tu tem, né, essa referência, é mais tranquilo, mesmo que seja num contexto não cristão. Tu tem uma referência, né? Aquele que é o pai, aquele que é a mãe, mesmo que haja disfunção, mas tu ainda tem. Eu não vim desse contexto. Isso. Então, foi uma construção. Não então, tinha referência. Isso, né? Eu digo, é como Neemias, né? É olhar todo aquele entulho e começar do zero. Né? Então, assim, começar a identificar. E a Bíblia, né? É olhar o que a Bíblia diz sobre mulher, o que a Bíblia diz sobre ser mãe. Então, não tem... qual é o segredo? O segredo é viver pela direção do Espírito Santo. Biblicamente. Glória não tem receita pronta. E o mais legal disso tudo, né, é que vocês todas estão dando o seu panorama, né, que cada uma tem uma peculiaridade, é tudo muito diferente, né, e glória a Deus por isso. Mas uma das coisas que eu percebo também é que a nossa visão a respeito de sucesso também é diferente da do mundo. Sim. Né, que tu trouxe, né, nossa, meus filhos, eles foram formados, né, criados, talvez, né, um pouco de dificuldade ali, porque a gente não entendia muito bem ali a questão do cristianismo direito, a gente foi aprendendo no caminho, mas isso não fez com que a mensagem se perdesse, né, pelo contrário, a gente, ainda que aprendendo, foi ensinando o que a gente estava aprendendo, e eles foram sendo formados. Hoje são meninos, para honra e glória de Deus, que são voluntários aqui na nossa casa. Excelentes, eles voam por tudo aqui, no evangelismo, nas nossas mídias, como liderança. São homens segundo o coração de Deus, né? Mas eles têm sucesso, né? Diante de Deus e diante dos homens, né? Então, às vezes... a gente se contenta com o sucesso somente diante dos homens, né? E sucesso para nós hoje, né? E para vocês como mães é completamente diferente. É completamente diferente. E quando a Michelle falou sobre sucesso, em momento algum ela listou bens materiais. E perfeito. isso não significa que os meninos não estejam nessa estação. Com certeza. Só que é o lance que a gente fala sobre não foi com a força do braço deles, o Senhor está levando. O Rian está num bom emprego, passou em primeiro lugar por uma prova. O Victor iniciou a faculdade, também está em um bom emprego. E para ti essa sensação, Michelle? É desafiador, né? Porque daí é uma nova estação, né? E assim, né, como gerar isso, assim, é o tempo todo, né? Eu digo pra eles, né? Você tem um tempo aqui nessa casa. E ele está contado. E ele está contado. Isso. Aí, eu já ouvi de pessoas, ai, Michelle, que duro, né?
Não é duro, é ele entender que nós, enquanto pais, estamos cumprindo uma missão, mas ele também vai ter que cumprir uma missão. Exatamente. Ele também eles entenderem que eles têm um propósito de vida. Estão na fase do treinamento. Eles estão na fase. Ali, ó. Daqui a pouco tá batendo a porta. E vamos lá, tá? Tu tá numa idade, né? Que nem a questão do namoro. Muitos pais têm dúvida da questão do namoro. Tu tá preenchendo lá aquela ficha? Ah, é o quadrinho. Será que ele pode namorar? E aí, não, daí a pessoa vem assim, mas a questão da idade, não sei o quê. Mas não é idade, é maturidade, tá? Menos de 18, pense o que quiser, polêmico lá em casa não namora. Perfeito. Se namorar, não tá embaixo de benção. E é o nosso conselho aqui. Sim. Como igreja tá? também. Como Porque igreja, conselho. porque é uma construção de identidade, tá? Processo isso eu tô falando porque eu vivi, né, esse processo com eles. Quando eles estão na adolescência, eles amam muito, né? Se eu for, não vou falar, porque senão eles vão brigar comigo, tá? Sem revelar muito segredo. Isso. Mas assim, né, eu amo hoje, eu já não amo mais, mas ele, entendeu? Aí tem aquele amor da escola, né? Os guris tiveram o amor da educação infantil, lá na creche, tá? Aí o amor do fundamental, aí o amor do ensino médio. Aí tu imagina se eu, enquanto mãe, né, nós, enquanto pais, incentivamos esse amor de forma efetiva, quantos namoros e quantas quebras são feitas? Né? Porque alianças vai pegando, né? Um pouquinho de cada um vai pegando, e aí tu não entende porque que às vezes tem um jovem que cresce e ele não consegue ter um casamento saudável e duradouro. Aonde foi o erro? Né? Aonde foi? Então é viver também. Né? Eu lembro dos guris na educação infantil, né? Não vou dizer o nome deles, senão eles vão brigar comigo. Mas em especial, né? Tinha uma menina. E ele, mãe, eu gosto dela, tá? Mas ela não gosta de mim. Ela é muito boba, porque ela não sabe que é lindo. Eu não incentivava o namoro, mas a questão do sentimento. De admirar alguém. Mas também explicava, né? Como é que esse sentimento funciona. Dentro dos limites. A chave é essa. É dentro dos limites. Né? E agora o Vitor nessa estação, o Rian, e eu brinco com o Rian, tu ainda não tem maturidade. Né? Ainda não. Então a gente brinca, né? E eu vi um vídeo, eu não sabia que estava sendo feito esse vídeo lá em casa, eu vi e disse, lá em casa funciona. Terminou o ensino médio? Consegue, né? Isso foi o que o pai deles gerou, né? Eles conseguem levar a menina e pagar a conta? Autonomia financeira, vamos lá. Estamos tendo autonomia financeira? Eu digo pra eles, né? O teu pai não era cristão e eu nunca paguei a conta quando ele saiu comigo. Então, é o mínimo. Então, né? E o Rian, né? Cada filho é uma forma diferente, não adianta. Tu pode usar os mesmos, não, é só o Espírito Santo, não funciona. Mas ele vai te guiar ali. Não, um é mais rápido, outro é mais devagar, né? E aí eu digo, né, tem um que a gente tem que ser o freio. E outro acelerar. E aí, né, o mais velho já tem que dar empurrar, já tá chegando a tua hora, né? E o Miguel olha hoje para os dois e ele diz assim, eu quero trabalhar, eu quero viver isso. Entendeu? Ele tem um desejo de viver a estação que os irmãos dele estão vivendo. Não é aquele peso de que eu quero sair dessa casa, eu quero sair da sobrecarga. Isso, é um olhar de admiração. E teve um dia que eu achei muito legal, que nós estávamos em casa, e isso é a questão da vida cristã, né? Efetiva. Tava o Vitor num quarto, fazendo discipulando, o Rian no outro quarto, né? Sendo discipulado. Né? E aí depois teria o meu discipulado, né? E eu disse, Senhor, é missão cumprida. Obrigada, pai. Obrigada. Inclusive, os dois são líderes de célula. Sim, também, né? sim, os dois são líderes de célula. O Vitor discipula adolescentes, o Rian está em discipulado, né? O Rian, ele ama o evangelismo, né? O Rian, ele ama o evangelismo, né? E tu vê, não é algo assim, ó, tu tem que ir lá falar de Jesus para as pessoas. Foi gerado dentro de casa, ele ama. Ele ama caminhar, eu percebi, sabe? Porque eu sempre foi um menino que gosta de caminhar, e eu disse, cara, esse guri, né? É fortalecer aquilo que eles têm de bom. Se o meu filho é um menino, tá? Um exemplo. Meu filho é um menino e projetar. Que ele gosta de, sabe? De estar envolvido com mais pessoas, enfim. O que é aquilo de bom que ele tem? Ao invés de eu matar, eu fazer aquilo gerar fruto, poder acrescentar. Né? Mas isso só quem tem um olhar atento, né? É um olhar visionário, né? Não, sabe? Mas de intimidade. Sabe? Verdade. Porque, às vezes, querendo ou não, né, a rotina do dia, ela se torna tão pesada, tão cansativa
para os pais. Por quê? Tem que prover, tem que dar certo, tem que ter comida na mesa. E aí, às vezes, o discipulado, a intimidade, a mesa, fica a desejar. Com certeza. E aí tu não consegue, por exemplo, perceber, "Tá, mas do que meu filho gosta? Mas do que meu filho tá assistindo? Com certeza. Sabe? Quais são as amizades dos meus filhos?" Isso, pela rotina, acaba se perdendo. Uhum. Porque tu chega em casa, e isso eu não tô falando absolutamente nada absurdo, né? As pessoas chegam em casa e a sua fuga ou é o trabalho, porque aí a casa tem que botar a casa em ordem, ou é o celular. Com certeza. Um entretenimento, né? Que a gente sempre fala aqui na nossa igreja, graças a Deus a gente é muito bem instruído nisso. Se a gente tá errando é porque quer errar, não é porque não é instruído, né? Exatamente. Aqui a gente sempre fala, gente, momento de qualidade é momento de mesa, é de tu conversar, de tu perguntar como é que foi o dia, as pessoas compartilharem. Agora, ir para shopping, ir para o cinema é entretenimento. Tu quer ir, beleza, mas não chama isso de tempo de qualidade, porque não é. Tu tá ali para se distrair, tu não tá ali para escutar outra pessoa, para conversar com ela, para realmente olhar no olho e ver, meu filho, tá passando por alguma coisa? Né, minha filha, tá tudo bem? É a mesa, né? A mesa, perfeito. A mesa que tu disseste assim, ó. Gente, se as pessoas tivessem noção do poder que a mesa tem. E o Satanás sabe disso, gente. E é Vamos por lá, isso que e é tanta por gente isso. distraída. Às vezes a gente procura, vou organizar na minha agenda. Não é errado, tá? Mas às vezes assim, é toda questão muitas vezes religiosa, tá? Eu tô dizendo porque eu vivi isso, eu fiz isso. E com o tempo, né? Com o nosso pastoreio, com a direção que nós temos hoje, né? Através da vida do nosso pastor, enfim, e oração e busca pela palavra, eu fui entendendo, né? Fui despertando. A gente quer gerar gratidão nos filhos. Lá em casa foi na mesa. Eu lembro um processo assim que a gente passou muito forte, tá? Um testemunho que eu vou contar. O Senhor tá falando no meu coração para me contar, né? Para alguns, né? Seria vergonhoso de falar, mas eu creio que é intencional. A gente teve um momento assim com os meninos maiores que a gente passou por uma situação muito difícil. E eu lembro que o Oscar preparou. Isso é bíblico, né? Preparou cebola com molho e arroz, tá? Não sei porque que o Senhor tá falando para mim falar, mas eu creio que é para o coração de alguém. E a gente não sabe porque que os filhos são ingratos. Por que o meu filho é ingrato? Porque ele não vê tudo aquilo de bom que eu faço, esforço, né? Quer trabalhar, dá tudo e não entende. E eu lembro que aquele dia a gente fez uma oração de gratidão. O Oscar preparou a gente organizou a nossa mesa como se fosse qualquer outro banquete. E a gente orou e disse assim, muito obrigado, Senhor, por esta mesa. Muito obrigado pelo aquilo que a gente tem. E hoje, assim, isso já passou um bom tempo, né? Toda vez que acontece uma situação de murmuração, né? Eu trago a lembrança deles. E é bíblico, né? Porque o povo murmurou para voltar e disse, a gente não quer voltar, né? E disse, olha o que nós estamos vivendo hoje. A gente tem vivido um tempo muito bom, assim, né? E disse, olha a estação, olha o que o Senhor está nos dando, né? Mas não esqueçam daquilo que a gente viveu. Então, isso pega muito para a estação em que o Miguel está, que é o que a Fernanda falou da questão do não. É uma estação que eles querem tudo, eles não têm limite, tá? É tudo na hora, eu não quero comer isso, eu quero comer aquilo. E aí tu trazer isso, né, em gratidão. Olha só o que tu tem hoje, olha o quanto o Senhor é bom. Exatamente. Olha o quanto Ele é. E aí tu vai gerando, né, princípios. Princípios, né? Princípios na mesa. Lá em casa foi tudo na mesa, não tem... Desde de polêmica. Ai, polêmica na mesa, sim. A mesa cura, né? Sim. Polêmica. Ai, mãe, eu não concordo com isso. Vamos lá, por que não concorda? E quantas famílias elas são destruídas porque elas não têm Tempo de mesa. tempo de mesa. Sabe, é uma correria e chega na hora de se juntar para fazer uma refeição que seja, pelo menos uma refeição. Tudo é um caos. Tudo é um caos. Então, que nem eu falei, né? Se o Senhor, né, gosta desse tempo de comunhão e sempre vinha para se relacionar com Adão e Eva no jardim. Jesus com os discípulos. Jesus com os discípulos, né? E era tempo integral, não era só um momento, era o dia inteiro. Então, assim, o Senhor sabe da importância da mesa. E a gente sabe também. Satanás, com certeza, também sabe. Ele é astuto. Exatamente. Então, o que ele puder para fazer, para enredar, para que isso não aconteça, para que seja um caos, para que...
Mas nós, como mulheres do reino, nós precisamos ter sabedoria, não seja, não seja negligenciado. E a mesa, ela é um altar, né? Com certeza. Com certeza. A gente fala assim, prestar um culto ao Senhor, né? A gente acha que prestar um culto ao Também Senhor é só no adoração. ambiente eclesiástico. Não, mas a mesa é um prestar o culto ao Senhor, né? A mesa, ela é um altar. Com certeza. Né? Ela é um altar, né? Ela é uma ação de graça. O pastor fez no ano passado, né? De nós termos esse tempo de mesa como ação de graça. Então, toda vez que eu tô ali reunida na mesa, eu tô prestando um culto de ação de graça. Com certeza. Então, né? E fica para nós refletirmos hoje, né? Será que nós estamos tendo um culto de ação de graças Diário. em tempos festivos, diários, dia. ou não existe? Fica aí o questionamento, galera. Em nome de Jesus, respondam aí como é que tá. Qual estação tu tá vivendo? Muito forte essa pergunta. Com certeza. E nesse sentido, né, que a Fran tocou sobre ter intimidade com os filhos, saber, né? O pastor tem falado muito sobre isso, que antes os filhos buscavam agradar os pais. E hoje é o contrário, os pais procuram agradar os filhos. E às vezes esse agradar A aprovação dos filhos. Exatamente. Né? O amor dos filhos. E antes era o contrário. E às vezes muitos ainda estão com as escamas nos olhos, né? Não enxergam a mesa como algo precioso. E aí como que eles acham que vão ter esse momento de intimidade, enfim, com o filho? Dando bens materiais, agradando. Não, ó, eu não tenho tempo de qualidade com meu filho, eu não tenho tempo de Mas mesa, toma eu aqui isso trabalho aqui que tu muito. queria. Mas, ó, meu Isso aqui filho, eu que tu queria. comprei. Eu lembrei de você. Tá aqui, ó. Eu não consegui conversar, ver como é que foi teu dia hoje, mas eu comprei isso aqui pra você. Tenta compensar com Sim. o presente. Exatamente. Isso é real, acontece muito. E até a questão da compensação, cara, em algum nível, no sentido assim, cara, comprei porque eu lembrei de você, ok, mas ainda assim não substitui. Não substitui. Ainda que tu lembre da pessoa, Não isso substitui vai o substituir. contato. E também entra o lance do que a Michelle falou, sobre valorizar. E tem muito fácil, tem tudo. O material, então não vai valorizar. E aí, o que é importante, que é o vida na vida, não existe. Lá em casa a gente tem um lance legal, assim, né? Que eu aprendi lendo um livro que eu ganhei de presente da pastora Débora, do pastor Josimar, que é da mesa, né? E ali o livro, a autora vai trazer, né? Várias situações da mesa, assim, sabe? Muito legal. Só que tem algo que eu trouxe para dentro da minha casa, em momentos especiais, tu organizar, tá? Um jogo americano especial para aquela pessoa, né? E uma cultura que construiu, né? Então, quando o Vitor ingressou para a faculdade, a gente organizou, né? Uma taça, era mais bonita, porque aquele momento nós estávamos comemorando Era aquela dele. estação dele. Que E esse legal. momento de aniversário, dia das mães, dia dos pais, né? E eles ficam ansiosos esperando por isso, né? Então, é muito legal. E tu trazer outras pessoas para tua mesa, tu também já era um legado. Que legal. Nós tivemos esse dia um menino, né? Que Ai, é eu um vi. filho do coração, né? E ele ficou encantado, assim, né? A gente comemorou o aniversário dele e a gente separou e a gente explicou para ele o que era aquilo. Uau. Então, algo que tu não é estático, a tua mesa, né? Mas é aquilo, né? É fazer discípulos. E aí, quando ele viu, assim, aquela mesa toda e ter algo só para ele, especial para ele, dentro de uma família que para ele não é a família dele, mas ele entendeu que ele fazia parte, é lembrar de Jesus com os discípulos. Assim, ele ficou, para nós era algo natural, tá? Para nós é algo natural. Preparar um lugar especial para comemorar algo diferente. Para ele foi algo assim que ele ficou extasiado, né? Algo simples. Ah, mas eu preciso ter uma boa louça, eu preciso... Não. É algo especial, é algo diferente, né? Como a gente fez no ano passado na Ação de Graça. Cada um fez com aquilo que tinha. A questão é não dar desculpa por eu não ter, né? A palavra do Senhor diz, né? Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Amém. E o contrário também acontece, né? Agora que tu falou, não é sobre ter os melhores pratos, Não. mas tem o contrário, onde eu não zelo pela minha casa, pelo tempo de mesa com a minha família e guardo aquilo que é melhor para visita. Sim, Oh, Deus, vai é falando. verdade. Não, então quando a gente tiver uma visita, a gente põe os melhores pratos, os que não tem rachadura, põe aquele jogo maravilhoso. Não, a gente vai comer com esse daqui que tá com o copo de requeijão mesmo. Hoje vai ser. Não, o melhor é pra tua casa, é pra tua família. É a honra dentro, né? Amém. Amém. Ou se não também, quando vem uma visita e derruba o suco.
Ai, não foi nada, tá tudo bem. Aí quando tá só tu e os filhos viram, mas também não presta atenção, né? Lembrou meu copo! Isso. É verdade. Não, e que bom, né? Que conversa boa. Eu tô muito feliz, assim. Porque vocês, obviamente, a gente conseguiu trazer a parte do gerar, do formar e do enviar. Mas a gente ainda está na fase do sonhar, né? Exatamente. Do sonhar. Então a gente está aqui com Expectativas. Gente, expectativas. E já levar coisas para minha realidade, né? Exatamente, porque tem muita gente que também que consegue se encaixar em algo. Mas o que fica para nós hoje, eu acredito, é que, obviamente, foi liberado muitos conselhos aqui, né? A respeito da maternidade, do quão lindo é isso que o Senhor nos proporcionou, nos presenteou. Só que o Senhor quer dar estratégias para cada uma, né? Então, o que fica é justamente a questão da intimidade com o Senhor, né? Isso é um chamado para nós hoje, amanhã e depois de amanhã e até o final da vida. Então, até o final da vida, o Senhor vai nos dar estratégias de como criar, de como gerar, de como enviar, de como formar. O Senhor vai nos dar estratégias. Mas a gente precisa se colocar nesse lugar de dependência do Senhor, né? Porque, que nem a gente está falando, a gente não está falando do dia de hoje, a gente está falando de uma próxima geração. É um investimento. É um investimento, exato. Então, a gente precisa investir pesado nisso, né? E com tudo que a gente tem, com absolutamente tudo que a gente pode. Porque se o Senhor nos confiou, Ele sabe que a gente é capaz. Ponto. Exatamente. Né? Então, eu acredito que isso seja uma das coisas mais preciosas assim que o Senhor nos entregou e também que Ele queira falar com a gente, né? Tem inúmeras mulheres que vão assistir isso ao longo dos dias que não deixem de buscar ao Senhor. Né? A instrução do Senhor, Deus, mas eu não sei como fazer, que nem a me falou. Essa situação para mim tá difícil demais, Senhor. Não sei como lidar, meus filhos assim, assado, tá fugindo do meu controle, mas do controle do Senhor não tá fugindo. Pode. Entende? Então, tudo isso é gerado em oração e que nem a gente está falando, não é de uma vida rasa com Deus, porque se for de uma vida rasa com Deus, os nossos filhos, eles não vão herdar. Não. Eles não vão herdar. A gente pode falar bonito, mas se eles não veem a gente praticando, se eles não veem a gente vivendo... Não é uma construção na rocha, né? Não tem fundamento. Não tem fundamento. E eles não vão praticar. Ou traz até uma aversão, né? E por isso que muitos se desviam. Pela hipocrisia, exatamente, né? Porque na igreja minha mãe é uma mulher de Deus, mas em casa ela mete um louco. Então, aí quando chega a época da criança decidir, ela vai decidir por não seguir os caminhos. Porque, de alguma forma, isso tem um peso negativo para ela, né? E para encerrar também essa nossa conversa, que está muito boa, graças a Deus, foi incrível. Só retomando, na verdade, aquilo que a gente já falou, né? Que a maternidade, esse chamado à maternidade, ele começa em casa. Né? E o nosso chamado como mulheres também, todo chamado, seja sacerdotal, seja na adoração, seja o que for, ele vai iniciar dentro de casa. Ele não inicia no altar, né? Ele não inicia na minha liderança de célula, ele não inicia, não, agora que eu sou líder, não, beleza. Não, é no íntimo, é dentro de casa. Então, às vezes a gente dá, né, de alguma forma, porque não enxerga, né? Não, eu sou um líder muito bom, eu sou um cara excelente nisso, eu sou uma mãe, né, visivelmente, bom, na igreja, nossa, mas aí dentro de casa é uma pessoa completamente diferente, que não vai sustentar aquilo que precisa ser sustentado. Então, em nome de Jesus, né, que essa conversa hoje que a gente teve foi muito boa. Possa edificar todo mundo aqui, né? Não só na nossa casa, não só na nossa igreja, não só as mulheres do reino, mas em nome de Jesus, né, que possa entrar em muitos lares. Amém. Essa palavra, essas instruções. A gente pode aprender que é um ministério eterno, que tem amor, né, que não é algo demoníaco, mas é algo lindo, é algo preparado para Deus, tem uma estação.
Estamos cuidando de um filho que não nos pertence, né? Estamos cuidando dos negócios do nosso pai, porque essa criança também faz parte de algo, né? E o Senhor fala, o meu filho, então que a gente possa cuidar com zelo disso, né? E que muitas vidas sejam edificadas, muitos lares, que esse podcast possa alcançar muitos lares. Amém. Nós queremos agradecer a vocês também por terem dito sim, mesmo sem saber aonde estava o sim. Mesmo sem saber muito bem o que estavam fazendo, mas disseram sim. Obrigada, meninas, obrigada, mulheres, por estarem presentes aqui nessa noite, nesse dia. E o mais precioso, né? É que nós estamos aqui numa mesa também. Amém. É verdade. E aprendendo muito. Com certeza. Sai com meu coração quentinho daqui. E transbordando. Verdade. Vamos orar então? Michele, faz essa oração por nós para a gente finalizar. Amém. Senhor, nosso Deus amado Pai, nós estamos aqui, Senhor. Obrigada. A Deus, primeiramente te agradecendo, Senhor, por cada estação enquanto mãe que nós vivemos, Pai. Mas também, Senhor, te agradecendo por cada uma que vai despertar o sonhar para a maternidade. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, pois a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Amém. Obrigado, Deus, por o Senhor, Pai, confiar a nós a tua herança. Em nome de Jesus. Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo, Pai, que foi comunicado, vai de encontro a cada coração, Amém. Pai. Em nome de Que Jesus. despertar para a maternidade, Pai. Amém. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai. Venha gerar muitos frutos, Pai. Amém. Nós cremos, Senhor, no poder que a mesa tem. Em nome de Nós Jesus. cremos, Senhor, que a mesa, Senhor, é o lugar, Pai. Deus, aonde há, Jesus. Senhor, todos esses processos que nós falamos, Senhor. Amém. O processo de gerar, Senhor, o processo de formar. Em nome Mas de também, Jesus. Senhor, a mesa é o processo de envio, Senhor. Amém. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, que Tu venha alcançando cada coração, Pai, Amém. que neste momento está ouvindo, Pai. Amém. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor amado, de encontro a cada mulher, Pai. Em nome de Ah, Jesus. Senhor, em cada lar nós cremos, Agora, Senhor em nome amado, de Jesus. numa maternidade restituída, Curada, curada, saudável, restaurada, em nome Senhor. de Jesus. Uma maternidade, Pai. Ah, Senhor, onde não é aquela que o mundo fala, Amém. mas é uma maternidade, Pai, onde há amor, Senhor. Onde há amor em formar, onde há amor, Pai, em gerar, onde há amor em enviar, Em Pai. nome de Jesus. Ah, Senhor, uma maternidade onde, Senhor amado, há desejo de investir, de pagar Sim, uns Deus. preços, Pai. Amém. Uma maternidade, Pai. Ah, Senhor, onde nós vemos, Senhor amado, os frutos, Pai. Os frutos, Pai, de um resultado de alguém, Pai, que decidiu, Senhor amado, ah, Senhor, implantar a cultura do reino dentro da sua casa, Pai. Que decidiu viver o ministério dentro da Jesus. casa, Pai. Senhor, muito obrigado por este tempo de mesa, Pai. Obrigado por cada testemunho, Senhor amado, que foi aqui, Pai, falado, Pai. E em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que será, Senhor, e terá muitos resultados Sim, deste Deus, tempo de nós mesa, vamos Pai. orar. Que, Senhor, mulheres, pessoas, Pai, crianças, jovens e adultos, Senhor amado, irão gerar fruto, Pai, deste Amém, momento de Jesus. mesa, Pai, deste, Senhor, projeto que está iniciando, Pai, que é tão pequeno comparado àquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Uma data, Senhor, que ficará marcada, Amém, Pai. Jesus. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Pai, num liberar novo, Senhor amado, desta mesa, Senhor amado, deste tempo, deste ministério, Senhor, desta casa, desta liderança, Pai. Muito obrigado, amado Espírito Santo, por tudo que Tu fez e por tudo ainda que Tu Aleluia. vais fazer, os frutos deste encontro, em nome Obrigada, de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós nos despedimos aí dizendo então um feliz Dia das Mães para Pra essas todas mulheres as- maravilhosas. As mães de plantão, Com certeza. para essas feliz mães dia. líderes, discipuladoras. Excelentes. Muito obrigada, mulheres. E para vocês que estão em casa também assistindo, que Deus abençoe em nome de Jesus. Não esqueçam de compartilhar com a mãe que você lembrou aí na hora, que está ou na fase de gerar, de formar, de enviar. Compartilha com ela. Comenta aí se te tocou, e eu tenho certeza que sim. Comenta com a gente os teus testemunhos, a gente também quer te ouvir. Deus abençoe e até o próximo Papo de Reino. Tchau! Amém. Glória a Deus, gente.